Vamos falar sobre brasileiros negros sem dentes? Lula fez uma crítica num evento contando uma história, na qual ele se zangou com um ministro que havia publicado uma foto publicitária do governo federal que mostrava uma brasileira branca bonita e um negro alto e sem dentes. A foto serviria para uma apresentação do Brasil em um evento na Alemanha, e o Lula determinou a troca da fotografia. A fala de Lula não dava a mínima possibilidade de distorção, mas acredite, os bolsonaristas fizeram isso. Eles disseram que Lula estaria sendo preconceituoso ao impedir a publicação de um negro sem dentes para ilustrar o Brasil no evento internacional. Assista você mesmo o trecho em que Lula conta esse curioso fato. E ele fez uma revista maravilhosa, bonita. E no meio da revista tinha uma capa com uma senhora bonitona, devia ser filha de italiana ou de alemão no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, sabe, sorrindo. E de perto dela um monte de planta, de coisa que ela tinha colhido, alface, pepino, cenoura. E do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o ministro e perguntei: escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro? Você não acha que isso é preconceito? Eu lembrei do Joãozinho 30. Quem gosta de miséria é intelectual. Pobre gosta de coisa boa. Eu falei para ele: você pode anular essa revista, joga essa página fora e faz uma foto de um cara com dente. A distorção da declaração do presidente por bolsonaristas é a prova mais evidente da má-fé dessa gente. Pegar uma história bonita, feliz, de um presidente consciente que incentiva o crescimento dos brasileiros na forma como eles devem se enxergar e transformá-la em algo negativo, tão somente porque odeiam Lula. E a imprensa repercutiu a versão deles, claro, mais uma vez e para surpresa de ninguém. O racismo no Brasil é muito profundo. E por causa mesmo dessa profundidade é que muitos brasileiros, mesmo dizendo ser inclusivos, transparecem todo o seu preconceito. Enquanto Lula, com a atitude que tomou diante da apresentação, solicitando que a foto fosse trocada, demonstrava respeito ao negro retratado naquela foto e apreço ao povo brasileiro, os bolsonaristas fingiram que não entenderam e espalharam que Lula queria esconder um brasileiro negro sem os próprios dentes. Mas, e se ao invés do homem negro fosse a mulher branca ao lado dele na foto que estivesse sem os dentes? Será que os bolsonaristas achariam que manter a foto dela seria importante e até inclusivo? Ou será que eles achariam um descaso, um desmazelo, uma forma vexaminosa de o governo tratar uma brasileira? Eu imagino que eles nem diriam que a foto deveria ser trocada porque era uma branca que estava lá, retratada sem dentes. Mas no fundo, seria exatamente isto. Um negro sem dentes? Ok, tudo bem. Uma branca sem dentes? Aí é vergonhoso. E por que isto acontece? Justamente porque essa parcela da população brasileira que se sentiu incomodada com a determinação de Lula em trocar a foto, acredita que não é nenhum problema transmitir a imagem de um negro sem dentes. Eles não conseguem pensar que uma pessoa branca ou negra, não importa a cor, jamais gostaria de ser retratada assim. O negro, assim como o branco, quer ter o sorriso bonito, cuidado, perfeito. Ele é um ser humano. Ele quer e tem esse direito. Ele não pode ser objeto de um retrato triste do Brasil. Nem o branco e nem o negro que não têm dentes gostam de estar nessa situação. Não ter os dentes não é uma escolha, não é cultural, é doloroso, é a consequência de uma sociedade desigual, na qual brancos e negros sem dentes não têm condições financeiras de cuidarem de sua saúde bucal. E sabemos que essa é uma realidade especialmente entre os negros, e mais uma vez não porque eles queiram ou porque permitam, mas porque são ainda mais marginalizados pela sociedade quando são pobres, muito mais do que os brancos pobres. Ninguém sem dentes gostaria de abrir um sorriso para ser fotografado. Não se sentiria confortável com isso. Mas um branco sem dentes precisa ser evitado. Um negro sem dentes, ao contrário, pode ser exposto. E quem pensa isso não diz, mas pensa justamente assim: o negro tudo bem. E assim se espalha o estereótipo de que o negro se cuida muito menos do que o branco.
A ideia de que o negro não se importa com a sua saúde bucal ou com sua própria imagem, ou de que o negro não se importa em ser retratado dessa forma. Portanto, esse sentimento que para eles não pode aparecer se disfarça através de uma roupa bonita. A roupagem da falsa indignação ao dizer que o presidente Lula foi preconceituoso ao excluir de uma apresentação a foto de um homem negro sem dentes, quando na verdade o que eles estão querendo dizer é: está tudo bem mostrar os negros sem os dentes. Eles são inferiores. Esses nossos tempos são sombrios, eu sei, ao ponto de haver quem tenha coragem de agir assim. Mas também são tempos diferentes para essa gente, porque nós enxergamos muito bem e podemos escancarar o preconceito que eles acham que escondem.